Epidemia de solidão. O que está por trás do aumento global de pessoas sem conexão pessoal? Isso é uma reportagem da BBC Brasil. Vamos dar uma reagida aí e vamos ver o que essa reportagem tem a falar. 28 pessoas ao redor do mundo vão morrer por causa de um problema que está cada vez mais comum: a solidão. E é interessante notar como esse fenômeno está cheio de detalhes que, a princípio, parecem contraditórios. Nós vivemos a era da informação e da tecnologia, com a possibilidade de falar com pessoas do outro lado do mundo em tempo real, com um clique. Porra, isso é muito louco, né? As pessoas estão se sentindo extremamente sozinhas num período que você pode conversar com pessoas lá do outro lado do mundo. Que louco isso, né? Mesmo assim, muita gente se sente cada vez mais sozinha e desconectada. Um problema, aliás, que está afetando principalmente os adolescentes e os jovens adultos. As fases da vida que a gente costuma relacionar com amizades, festas e novos relacionamentos. Sim. Mas por que o sentir-se só e lidar com esse vazio ganhou tanta atenção nos últimos anos? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo te explico em 5 pontos o tamanho da epidemia de solidão e quais são as melhores formas de lidar com ela. Bom, para começar, a gente precisa primeiro entender a diferença entre solidão e isolamento. O conceito mais importante aqui é o de conexão social, ou a forma como as pessoas se relacionam e interagem umas com as outras. O isolamento é uma forma de desconexão social, um estado em que a pessoa tem poucas funções sociais, relacionamentos ou interações com outros. Já a solidão Tem isso, né? Existe o conceito, né? A diferença de conceito de isolamento e solidão. O isolamento, ele é uma questão que você opta, né? A solidão já não, né? A solidão é um estado, pelo menos eu acredito eu. é entendida como um estado emocional estado negativo emocional. e subjetivo, que resulta numa diferença entre o desejo de estar conectado com os outros e a experiência de conexão que você tem na vida real. Solidão não é igual, não é equivalente à solitude. Sim, A solitude, ela é algo que a gente que pode acontecer voluntariamente. A solidão não. a solitude, muita gente ultimamente tem procurado a questão da solitude, inclusive. Isso é muito paradoxal, né? Porque muita gente reclama da solidão, mas também tem muita gente procurando a solitude, né? E isso se dá por uma série de fatores, né? Uma série de questões, enfim, vários motivos. Tem um dado aí que hoje é alarmante, né? O Brasil nunca teve tantos solteiros na história, né? Quase metade da população é composta de pessoas solteiras. Isso é muito louco. Então a gente não escolhe. Isso varia muito de uma pessoa para outra. Tem gente que precisa de mais conexões, mais relacionamentos, enquanto outras têm aquele pequeno círculo de amizades, um parceiro para a vida toda e tá tudo bem. O que acontece aqui, basicamente, com a questão aqui do nosso quintal, cara. Isso é muito louco. A gente, vou até fazer questão de enfatizar aqui, no nosso quintal a gente tem pessoas que chegam aqui para poder interagir com a gente, para poder conversar, e você vê que são pessoas sozinhas, cara. E, assim, existem pessoas também que são muito populares, né? São pessoas que têm convívio com muita gente, mas também você vê que pessoas que estão aqui porque realmente estão em busca de uma interação, de uma companhia. Isso é muito legal, cara. É por isso que é tão importante você ter espaços de convivência social, como parques, como espaços culturais, porque ali você cria uma condição de conexão entre pessoas, né? Isso é fundamental para você ter uma sociedade minimamente saudável. E aqui a gente precisa deixar claro que nós, seres humanos, evoluímos ao longo de milhares de anos como um animal social, que depende da vida em sociedade. Pensem como nossos antepassados foram capazes de sobreviver diante de várias ameaças, como predadores mais fortes ou condições climáticas extremas. Foi pela colaboração. Cara, é muito louco isso. A gente passou por um período agora recente de Copa do Mundo e não passou nem perto do que a gente viveu antigamente em termos de coletividade. A seleção é ruim pra cacete, pior campanha da história, legal. Mas a gente não sabe, não tinha certeza que seria a pior campanha da história. E assim, poucas pessoas se mobilizaram, e quem se mobilizou em cima de uma forçação de barra gigantesca. E assim, é porque o time é bom, o time é ruim, mas talvez se fosse um time bom, não ia ter tanto assim não. As pessoas estão extremamente individualizadas, não digo nem
individualistas. Mas é difícil a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo aqui. 4 pessoas se reunindo para poder, sabe? Tá cada vez mais difícil você conseguir isso. Pela ajuda mútua que nossos tataravós não apenas sobreviveram, mas construíram comunidades, vilarejos, cidades, países e impérios. Eu vou fazer um desafio aqui. Hoje em dia, você chega num lugar, numa rua, num condomínio, numa vila, sei lá. Cara, muito disso. Vou falar uma parada que acontecia com recorrência nos anos 90. O cara chegava, vamos supor, uma família, uma senhora, seja lá quem fosse, o cara chegasse num lugar, num táxi ou num ponto de ônibus, com uma bolsa de compras, cara, todo mundo parava ali na rua, ali na região para ajudar. Hoje em dia você não vê isso, cara. Se vê, é fato raríssimo, entendeu? Só ajuda quem tá ali para poder ganhar alguma coisa em troca. É muito louco isso, cara. Ou seja, esse senso de comunidade, esse senso de coletividade, ele diminuiu bastante. E isso deixou marcas na nossa cabeça que permanecem até os dias de hoje. Nós temos, inclusive, uma área do nosso cérebro... Conheço isso aí, hein? Córtex pré-frontal. Vamos ver. O neocórtex, o córtex pré-frontal, que tem uma série de estruturas relacionadas com as nossas capacidades sociais. Sim. Né? E isso teve, do ponto de vista evolutivo, né, uma série de benefícios. A evolução do córtex pré-frontal foi o que proporcionou as pessoas conseguirem conviver em coletividade, né? Inclusive tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Em determinados momentos do dia, que é o momento que o córtex pré-frontal está mais ativado e está menos ativado, enfim. Mas eu não sou médico, muito menos neurologista para poder ficar falando sobre isso. Pesquisem, galera, principalmente com um profissional. Essa necessidade de estar junto é marcada não só por dividir um mesmo ambiente, como também pelo compartilhamento de propósitos e de um senso comum, coisas que fazem a gente se identificar como parte de um grupo. Opa! Já quando a gente se sente sozinho, desconectado, vem aquele sentimento de rejeição. Sim. Algo muito sensível para uma espécie que prosperou justamente a partir da cooperação. Acredito que o nosso sistema nervoso ele foi se adaptando, né, e foi se evoluindo. Então, para tratar a conexão, os vínculos, basicamente como essa necessidade básica, né? E esse é um dos motivos que faz pessoas solitárias usarem palavras como dor para descrever o que estão sentindo. Dói mesmo, né? Dói no nosso corpo, né? A gente sabe hoje que a dor emocional, ela é processada nas mesmas estruturas cerebrais da dor física. Sim. Isso gera uma bola de neve. Esse sentimento de abandono faz a própria pessoa se cuidar menos, ficar cada vez mais reclusa, fechada, o que leva a uma série de consequências para a saúde da mente e do corpo, sobre as quais a gente vai falar daqui a pouco. Com certeza, você é triste, você não tem motivação para treinar, você não tem motivação para poder fazer o seu autocuidado, tudo acaba sendo muito mais limitado e mais difícil. E aí isso começa por uma questão de saúde mental e vai evoluindo para questões físicas, né? O corpo, a questão física do seu corpo acaba refletindo com relação a isso. É muito diferente você estar, depois de conseguir uma grande conquista, ou quando tá dando tudo errado na sua vida. A sua percepção como pessoa é totalmente diferente. Mas o fato é que o número de pessoas que diz sentir essa desconexão da sociedade tem chamado a atenção nos últimos anos, o que nos leva ao segundo ponto: o tamanho dessa epidemia. Sim. A OMS estima que entre 2014 e 2023, 16% da população global teve algum episódio de solidão. Isso significa que 1 entre cada 6 seres humanos enfrenta ou já enfrentou esse problema em algum momento da vida. Porra, esse fenômeno está espalhado por todos os cantos do mundo, mas é mais comum em países de renda mais baixa e talvez de forma surpreendente entre adolescentes e jovens adultos. Caraca, é muito louco isso também, né? Eu, quando era adolescente e no início da minha fase adulta, eu lembro que era o período da minha vida que eu tinha mais contato com pessoas, e hoje é o contrário, né? Hoje o adolescente e o adulto, né, o jovem adulto, ele se conecta com pouquíssimas pessoas, e isso aí tem muito a ver com a questão das redes sociais, com a internet, prejudicou muito nesse sentido. Vários estudos, incluindo algumas pesquisas demográficas mais recentes, têm analisado e descobriram que a solidão acontece em 2 picos no ciclo de vida, né?
E um deles é justamente esse início da fase adulta, onde as pessoas estão encerrando ciclos escolares, ou às vezes estão se mudando para outras cidades Que loucura, em busca mano. de novas oportunidades de trabalho, de estudo. Essa informação pode parecer inusitada, porque a gente tem a ideia da adolescência e da vida adulta como aquele momento de transições, novos relacionamentos, Sim. entrada na faculdade, primeiro emprego, enfim, uma série de transformações que geram novos laços sociais. Mas essa está longe de ser a realidade para uma boa parte das pessoas dessas faixas etárias. Que Os jovens, no loucura. caso, né, estão em um contexto cada vez mais conectado digitalmente, mas eles são menos treinados emocionalmente. E quando você está nesse processo de mudança, cria ainda mais confusão. Os especialistas também chamam atenção para o fato de hoje as famílias estarem cada vez menores. Então o jovem costuma ter menos contato com os irmãos e primos de uma faixa etária próxima. Ainda tem isso, né? Quanto menos gente, menos primo, menos parente. E, cara, é uma questão que muitas vezes também a família não consegue sustentar um filho, quanto mais uma quantidade maior, né? Então, a tendência é que a pessoa seja mais solitária pelo próprio status quo, né? Pela própria situação que ele vive ali. O pessoal tá no perrengue mesmo, de estar sobrevivendo, pagando a conta ali na risca. É complicado. Com quem poderia trocar experiências e angústias, e muitas vezes ele perde aquela referência, aquele contato mais próximo com os amigos da escola, quando vai para a faculdade ou para o primeiro trabalho. O segundo pico, citado pelo especialista, acontece na velhice, quando as pessoas começam a perder familiares e amigos da mesma faixa etária. Mano, esse é um dos maiores medos que eu tenho na minha vida. É passar uma velhice longe de pessoas que eu tenho convívio há muitos anos, entendeu? E sabe, tentar imaginar como é que vai ser isso aí, entendeu? Porra, tomara que as pessoas não esqueçam de mim na velhice. Eu espero isso ansiosamente, porque é uma coisa que eu tenho muita preocupação, entendeu? Por isso que eu tô falando, eu quero ser o velho mais maneiro do mundo, porque as pessoas mais jovens vão tentar buscar minimamente me aturar, né? Porque tem uma coisa que a pessoa que é jovem, o jovem e adolescente, ele não gosta de velho. Cara, a sociedade não gosta do idoso. Não gosta, não gosta. O idoso é tratado nesse país igual um bosta. É verdade. Eu ouvi isso uma vez de um chefe que eu tinha, e ele já era idoso, e isso sempre martelou muito na minha cabeça. A nossa sociedade trata o idoso como um ser, uma pessoa que tem que ser depositada em algum canto. E o que é uma grande, porra, inverdade, né, cara? Porque, por exemplo, você pode pegar uma pessoa de mais idade e você pode colocar ela... Quer ver um exemplo? Tem um monte de vovó aí, né, já de mais idade, que poderia ir trabalhar numa creche contando história, sei lá, fazendo atividade com crianças. Entendeu? Tem um monte de coroa aí, já de idade, já senhor idoso de idade, que pode pegar um moleque desse aí e ensinar o moleque a dominar uma bola, uma coisa que a gente está precisando muito, né, atualmente, por conta do nosso futebol brasileiro. Entendeu? É isso, cara. Vamos dar uma função pra essa galera aí que eles precisam, pô. Estudos mostram que a solidão também é mais frequente em alguns grupos que podem ser marginalizados, como pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+, e os imigrantes. Porra, também essa galera sofre muito, cara. São as pessoas que sofrem de isolamento social, né? Principalmente as pessoas que eu penso muito nos deficientes. Porra, deve ser muito triste. O Brasil, ele tem a mesma prevalência de solidão que a gente observa nos Estados Unidos, por exemplo. Verdade. São 15% ou 16%. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, né, que começaram a institucionalizar a solidão como um problema de saúde pública, no Brasil esse debate ainda está muito incipiente, então tem muita coisa que a gente precisa investigar. Foi isso aí, ó. O problema é quando desencadeia depressão e ansiedade. Esse é o problema. Que aí começa a questão psicológica e aí, né, saúde mental e vai pro corpo. Aí fudeu, mano. Existem alguns fatores que ajudam a entender por que a epidemia de solidão cresceu tanto nos últimos anos.
Um deles, claro, é a pandemia de Covid-19, quando o isolamento foi foda. necessário para conter a transmissão do vírus. Mas a OMS fala também em mudanças estruturais e mais de longo prazo relacionadas à industrialização e à tecnologia. No século XX, o processo de transição do campo para as cidades ficou muito mais rápido em várias partes do mundo. Sim. Cada vez mais pessoas passaram a viver em grandes metrópoles. E com essa mudança veio, por exemplo, a necessidade de morar em lugares cada vez menores e mais apertados. Hoje, O ser humano, eu tive um professor na faculdade que falava isso, o professor Adair, o qual eu mando um grande abraço. Isso aí é grande mestre. Ele falava muito isso, o ser humano nunca morou tão perto um do outro, né, na história. E a tendência é piorar. Já teve vídeo aqui do Feio reagindo, de pessoas morando praticamente no caixão, mano. E isso é horrível, pô. Isso é uma situação extremamente complicada. E não dá pra você fazer nada, cara. Você morar em lugares pequenos, você não consegue ter momentos de privacidade. A gente leva logo pro lado da sacanagem. Não, mas não é só isso não, cara. É muito... Às vezes você não consegue chorar em paz. Entendeu? Você não consegue ter um momento com você mesmo. E, pô, isso é muito difícil. na nossa sociedade moderna, a gente tem muitos desses apartamentos, né? E quando a gente olha para a raiz ali, né, etimológica da palavra, o apart, né, Sim. o aparte, literalmente você estar separado, Separado. acho que isso demonstra também essa transição, né, dessa transição de uma vida comunitária, né, aquela vida em grupo, para uma vida que é mais individualizada. E aí, claro, a tecnologia também tem um papel muito importante nessa equação. Muito grande. Não é curioso pensar que várias inovações, do telefone aos chats online, das chamadas de vídeo às redes sociais, foram criadas para aproximar as pessoas? E que mesmo assim, hoje muita gente se sente mais distante do resto do mundo que os nossos avós ou bisavós? A gente se alienou muito de alguns processos das interações sociais que envolvem a própria corporalidade. Né? O nosso corpo é uma parte constituinte, né, da nossa identidade. Constante e evolução. Esse mundo hiperconectado online, ele simula ambientes de conexão, mas de fato, né, ele não nos deixa próximos fisicamente. É um fast food social, né? Um fast food de conexão social. Cara, isso tem cada vez mais ficado em evidência através das redes sociais. Né? E é o famoso caso do cara que na rede social ele é fodão, ele é machão, ele tem um personagem ali fora, foda, mas aqui fora ele não é nada, mano. Ele fica até com medo de ser aquilo que ele é na internet. Isso é muito louco, hein? Alguns especialistas apontam que as redes sociais especificamente podem ter até um efeito contrário. Sim. Ou seja, mais afastar do que aproximar. Com A rede certeza. social não é um lugar para ter conversas de verdade. Todos os seus amigos no Instagram, eu tenho certeza, são felicíssimos. Estão viajando, estão comendo os bagulho da hora. Todos, sabe? Então, isso gera e você fica vendo isso o tempo inteiro. Você tem essa percepção do positivo, sendo que você não tem... O único contraponto negativo é você mesmo. Seguindo essa... Cara, esse é o problema. Porque o cara chega e todo mundo tá vivendo uma vida de merda. Tá todo mundo devendo cartão de crédito, todo mundo com porra, Serasa lá na casa do chapéu. E tá todo mundo vivendo uma vida que não existe. Né? Que de fato ele pode simular que ela existe, mas ela não tá existindo de fato plenamente. Né? Tá todo mundo... É o que o Simas fala, né? O Luiz Antônio Simas fala. Antigamente as pessoas viviam para poder... por viver. Hoje hoje as pessoas postam para poder viver. Então, pô, isso é muito, muito complicado, cara. Eu acho isso uma relação extremamente perigosa enquanto seres humanos. Nessa linha de raciocínio, você tende a ficar frustrado quando acessa esses aplicativos, já que eles mostram rotinas que parecem ser muito mais empolgantes e felizes que a sua. Pior. Eu com certeza, todo mundo que está assistindo esse vídeo aí já teve algum momento, isso acontece muito dia de final de semana. Todo mundo saindo, se divertindo e por algum motivo, você está doente, está sem dinheiro, por alguma questão, você é o único que não está ali. Cara, isso é horrível, é horrível. Só que é aquilo, mal sabem as pessoas que estão ali postando, estão em situações psicológicas tão piores quanto, né? E aí rolam só sentimentos ruins. Rola inveja, tem muita gente que sente inveja, tem muita gente que fica ali triste, ou seja, é ruim pra todo mundo. Porque o objetivo não é tornar a sociedade mais fraterna e feliz, é vender cueca, é vender produtos, né? Então, esse viés de positividade das redes sociais
e quanto mais tempo você passa nelas, esse viés de positividade leva você a crer inconscientemente que a única coisa que é um contraponto a essa felicidade é você mesmo. Sim. Logo, você é o negativo, você tá errado. Temos a receita para uma epidemia de solidão, não é verdade? É. Bom, a ciência é bem clara. A solidão está diretamente associada ao maior risco de morrer precocemente. Sim. Ela também aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, depressão, ansiedade, declínio cognitivo, demência. Cara, declínio cognitivo é muito louco, mano. Essa parte de demência. Tem pessoas que realmente param de ser funcionais, se isolam e começam a ter perdas cognitivas. Os caras, eles param de saber fazer coisas que antigamente eles sabiam fazer. E isso é bizarro. E dificuldades de aprendizado. E nesse contexto, os ciclos se retroalimentam, como a gente conversou no início desse vídeo. Uma pessoa solitária se sente ainda mais triste, frustrada, cansada e tende a se cuidar menos. Daí ela não tem ninguém por perto para chamar a atenção para todos esses problemas. E isso só deixa a situação ainda pior, numa espiral bastante perigosa. Um famoso estudo americano chegou a comparar os riscos da solidão a fumar 15 cigarros por dia. A OMS calcula que a solidão cause cerca de 871 mil mortes por ano, ou 2.300 mortes todos os dias. Sim. É muita gente. Mas as ameaças da solidão não se limitam à saúde. O relatório da OMS lembra que esse problema também impacta a economia. Claro. Um estudo feito na Espanha estimou o custo da solidão em 2021 para o país em 14 bilhões de euros. Que isso, Aqui mano? entram na conta os custos relacionados aos cuidados com saúde e a perda de produtividade. E esse valor representa 1% de todo o PIB espanhol. Além dos gastos com saúde e perda de produtividade, o isolamento social também dificulta a circulação de novas ideias e a inovação, o que também gera prejuízos e perda de riqueza. Pô, vou falar uma parada pra vocês, rapidinho aqui. Esse final de semana não teve evento aqui no quintal, né? Por conta do... Sebastião teve alta, graças a Deus, né? Tem até gente perguntando. O filho do Feio, né? Tava mal de saúde. E aí ele ficou um tempo internado, mas saiu. Mas aí, né? Tem que ficar com o garoto, tem que dar um suporte pra ele. E aí o pessoal, né? O Feio achou melhor não abrir o quintal aqui, não fazer evento esse final de semana. Cara, eu senti... Eu senti falta. Chegou sexta-feira, aí, fazer o quê? Não sei o quê. Eu senti falta, mano. Senti falta de interagir com a galera, falar uma besteira, ver o outro contar uma mentira. Vários países têm lançado iniciativas para lidar com esse problema. É o caso do Reino Unido. Em 2018, a então primeira-ministra Theresa May anunciou uma estratégia nacional para lidar com essa questão, com direito a um Ministério da Solidão. In a country of more than 60 million people and in an age where we can instantly connect with friends, relatives and even strangers around the world, it may seem counterintuitive that any of us could find ourselves feeling lonely. Yet more than 9 million of us say that we always or often feel lonely. Políticas parecidas Tá bem, Cinda, tá bem. também foram criadas recentemente em Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Japão, Holanda, Suécia e Estados Unidos. Um dos pontos-chave e algo que atravessa todas essas iniciativas é tratar a solidão como um problema transversal, que envolve não somente a saúde, como também questão de habitação, de moradia, questão de educação, de escolaridade. Então, a solidão hoje, ela só consegue ser enfrentada com estratégias intersetoriais mesmo. Nos países que já têm políticas para lidar com a solidão, tudo começa com campanhas de conscientização, para aumentar o conhecimento público sobre o problema e reduzir o estigma sobre buscar ajuda. Esses lugares também costumam fazer investimentos para melhorias de espaços públicos, como centros comunitários, esportivos e religiosos, além de bibliotecas, parques e museus. Cara, aí você consegue entender a importância para certas coisas no mundo, né? Por exemplo, tem pessoas que começam a frequentar igrejas, por exemplo, templos religiosos. Eu, como um bandista, eu sei muito bem como é que é isso. Tem muita gente que frequenta o terreiro por causa de solidão dentro de casa, não tem companhia. E ali a igreja, enfim, o templo religioso, o terreiro, aquilo ali acaba servindo para ele como uma família. Ele acaba tendo uma função familiar na vida daquela pessoa e ajuda muito, cara. Vocês não têm ideia de como isso ajuda. Em alguns lugares, como o Reino Unido, também foi criada a prática da prescrição social. A ideia é que o profissional da saúde seja capaz de identificar pessoas solitárias e literalmente prescreva atividades que melhorem o bem-estar e a conexão social,
num modelo parecido ao que é feito com remédios. E as sugestões podem ir desde jardinagem e cursos, até uma simples ida ao bar e ao restaurante local para conversar com outras pessoas. E até o lugar onde a gente mora pode fazer a diferença. Cara, não querendo vender o peixe, você tá ficando meio com cara de ágil, mas não, galera. O que a gente faz aqui no nosso quintal nesse sentido é muito maneiro, mano. E isso aí eu bato muita palma pro Feio, a forma que o Feio conduz isso. Porque Campo Grande tem um problema seríssimo. E aí eu faço uma crítica às pessoas que organizam coisas em Campo Grande de um modo geral. Obviamente não é todo mundo. E eu acho que nem é uma maioria, é uma minoria até que faz isso. Mas tem uma galera aqui em Campo Grande que gosta de panelar as coisas, né? Esse cara não me serve aqui, então não vamos botar ele não vamos receber ele. E, aqui é o contrário, mano. Aqui o Feio... Mano, até o cara mais perdido aí da rua, eu já vi o Feio sair com o cara abraçado aqui, dando maior atenção pro cara. O Feio tem essa habilidade social aí de conseguir falar com exatamente todo mundo, mano. E isso gera uma condição de acolhimento muito grande, né, cara? Isso acaba ajudando muitas pessoas que estão aqui, que vêm pra cá realmente pra poder distrair a cabeça, mano. Um exemplo é o Appleby Blue, um prédio que fica no sul de Londres que ganhou um prêmio de arquitetura justamente por ter sido desenhado para combater a solidão. Maneiro isso, olha lá, idosa, com a criança e tal. Interessante isso pra caramba. Ele tem vários espaços comunitários, como um corredor compartilhado entre os apartamentos, uma cozinha comunal e uma horta, que estimulam a interação social entre os moradores. Imagina você morando numa casa dessa. Olha, pega a visão do rolê. Vou até mudar aqui pra gente pegar a referência. Imagina você chegar num lugar desse, você, cansado do seu trabalho, pega a condução, você no auge da sua vida adulta, se estressando com trânsito, com tudo. Aí você mora em um lugar que tem uma cozinha comunitária. Aí você chega, tem uma vovozinha, fazendo um lanche, um café. Meu filho, saiu um bolinho aqui, mano. Isso deve ser espetacular, parceiro. Isso deve ser espetacular. Cadê? Moradores. Os especialistas veem a necessidade de criar políticas como essas também no Brasil. A gente tem o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social, que são iniciativas, são grandes conquistas que a gente tem, que a população brasileira tem. E a solidão, ela pode ser incorporada a essas medidas, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala de solidão, não é uma questão de criar um Ministério da Solidão, como acontece no Reino Unido ou no Japão, mas reconhecer que a solidão é um potencial desafio, uma ameaça silenciosa à saúde pública no Brasil. Minha galera de amigos sonha em montar um sítio desse tipo aí. Ia ser muito maneiro. Aí, Cida, segura aí que eu tô chegando aí. Vamos matar um porco aí, vamos fazer ele no rolete. Muito top, mano. Aí no final toca uma viola caipira, um modão. Fala tu. E se você se sente sozinho... Pescar no riacho. Existem várias coisas que podem ser feitas para melhorar isso. O primeiro ponto é entender que os desafios são outros e o mundo mudou. As tecnologias estão aí, o trabalho remoto e as reuniões por vídeo são uma realidade e talvez antigos espaços de convivência não façam mais tanto sentido para você. Como então ser uma pessoa conectada de verdade num mundo que parece cada vez mais solitário? Uma primeira sugestão dos especialistas é fugir daquelas imagens idealizadas do que é uma amizade, um relacionamento. Ao invés de apenas sentarmos passivamente, e esperarmos que esse grupo ideal, que esse grupo de amigos que talvez já esteja formado, só está esperando para te encontrar, para que você tome de fato uma iniciativa e crie essa oportunidade para você, Então, acho que é um tipo de movimento, às vezes um pouco meio contraintuitivo, mas é um movimento talvez necessário de pensar em criar as suas próprias oportunidades. O Altair propõe um exercício chamado Shadow Talk, algo que pode ser traduzido como uma conversa às sombras ou no particular. Que você consiga, analogicamente, virtual não funciona. Você consiga ter uma pessoa, que você consiga ter uma conversa franca. A descrição é assim, que você consiga ter uma pessoa que você consegue sentar, comer alguma coisa, dar um abraço e falar do que importa. Entendi. Todo dia. Então esse é um ponto. Sem ser um psicólogo, Sem ser um terapeuta, que não é menos importante, muito pelo contrário. Mas eu entendi o que ele quis dizer, uma pessoa que faça isso de maneira genuína. Que você tem. Não profissional, vamos dizer assim. Tem para conseguir aguentar ser julgado no dia a dia fora. Sabe? O que exatamente é uma solução simples, mas não é fácil. É construir esse tipo de relação.
A ideia é estabelecer vínculos e relações mais profundas, de confiança. Quando a gente conversa do que importa, eu estou falando com você, mas eu também estou falando comigo mesmo. Sim. Porque tem coisas de mim que eu vejo em você, porque eu me vejo de dentro. Exato. Tem coisas que você me fala que, na verdade, são reflexos de mim mesmo. E, claro, existe ajuda especializada. A psicoterapia é uma ferramenta riquíssima, muito que a importante. gente disponibiliza aí e está justamente a serviço daquilo que nos é mais característico, dessa necessidade humana. É um outro ser humano e não é a terapia com o chat GPT-4, né? Pô, galera, olha só. Calma aí. Muito bem lembrado. Galera, olha só. Chat GPT não é psicólogo. Pelo amor de Deus. Não fique afogando suas mágoas e frustrações para um robô, para um algoritmo que vai canalizar todas aquelas suas informações extremamente íntimas para dentro de um servidor lá de um outro país que pode usar aquilo ali, sabe-se lá para quê. Então, galera, pelo amor de Deus, vamos tomar esse cuidado por vocês mesmos. Ah, porque o chat GPT me escuta, ele não me julga. Galera, não importa. Aquilo ali não tem alma. Aquilo ali é uma coisa que é treinada para ficar te dando respostas de preferência do jeito que você quer ouvir. Então aquilo ali não vai ter evolução. Entendeu? Então é muito complicado, galera. Tem muita gente fazendo isso e é uma situação que me preocupa muito. Cadê? Terapia com outro ser humano ali do lado, que tem repertório, né, que está treinado para poder ajudar nisso. Se você se sente sozinho ou tem outros problemas que afetam seu bem-estar mental, também é possível procurar ajuda nas unidades básicas de saúde ou nos centros de atenção psicossocial mais próximos da sua casa. Você também pode buscar apoio emocional. Tem o CAPS, né, também aqui no Rio, que o pessoal faz isso também. Eles juntam pessoas para... Pô, o pessoal da Casa Bosque, né, Feio? Faz isso legal também. E aí, eu tô aqui com a câmera parada aqui. E eu não botei, foi mal, galera. O pessoal lá na Casa Bosque, eles fazem isso também, né? No Centro de Valorização da Vida, o CVV, no número de telefone 188. E para caso de emergência, contate o SAMU no 192. Bom, com isso eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de seguir a BBC News Brasil no YouTube e deixa nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos do nosso canal. Pô, não tô enxergando nada, vamos lá. Meu chat aqui rapidinho. Essa função é de algumas regiões. Hoje eu vejo muito essa busca, principalmente nas religiões de matriz africana. Ser ouvido sem julgamento. Exatamente. Eu como religioso de matriz africana, eu vejo muito isso. As pessoas estão indo lá para trazer suas frustrações, né? Passar suas mágoas, seus momentos de dificuldade. Então, assim, é muito complicado a gente ter interagir dessa forma, né? Buscas pelas terapias holísticas também, né? Enfim. Galera, o importante é a questão de você evitar. Porque tem isso também, existe uma outra questão. Tem pessoas que lidam bem com a questão de estar sozinho. Aí eu não digo nem solidão e solitude, é o fato de estar sozinho, seja por opção ou não. Tem gente que lida bem com isso. E tem gente que não aguenta ficar sozinho 5 minutos. Então isso é uma questão, no final das contas, extremamente pessoal. Fato é, a humanidade ela não foi feita para viver 100% sozinha. Isso é uma questão, né? E isso é preocupante demais, né? As pessoas estão optando por viver muito sozinhas e tem muitas que estão sozinhas sem ter essa opção. Então, é um vídeo preocupante, galera. É um vídeo preocupante porque pode ser aí um presságio de tempos muito complicados nesse sentido. Tá? Bom, né? Bom, né, Cinta? Muito bom.